Essa não tá aparecendo ninguém. Será que vai entrar? Pronto, apareceu 2, 3, 5 pessoas ali. Olá pessoal, hoje é dia 4 de fevereiro de 2018. Meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Até que enfim estou conseguindo falar com vocês. Eu estava em viagem, continuo em viagem ainda, mas os locais onde eu estava passando não tinha como transmitir, não tinha mesmo como transmitir. Está chegando o pessoal aí, Rainier Silva, Paula Medran, Rê Magalhães, Simone Patriota também está aí, Sueli Romano também está aí, Aloysio Pedro, Sandro de Laura, Nelson Esteves, o Dário, a Ivana Pugliese, Maria Castelo Branco, Maria Marquezine, Viviane Veloso, André Saul também está aí, Sueli Silva, Mary Guerreira, e o pessoal está chegando. Lógico que com certeza boa parte dessa audiência é da esquerda maldita e desses curiosos que estão aí esperando pescar quais são as novas informações que eu estou trazendo para vocês, né? E tem uns esquerdinhos aí que gravam e passam para outras pessoas e coisa e tal, mas é normal. Guerra é guerra. E vamos retirar parte da carapaça. Eu continuo viajando ainda e vai demorar um pouquinho para eu chegar, vai demorar um bocadinho. Tá? As coisas estão mudando muito rápido e tudo mais. Gente, olha só, eu passei por diversas cidades e alguns estados aqui do Nordeste, locais turísticos também, locais maravilhosos, bonitos, mas os hotéis estão praticamente todos vazios. Eu já morei no Nordeste, os hotéis estão praticamente todos vazios por alguns motivos. Um, o pessoal está sem dinheiro. E 2, por causa da violência. Tem algumas praias longe das capitais que os turistas não estão indo mais. E pasmem, nos interiores, eu conheço bastante pessoal da polícia militar e polícia civil, principalmente pessoal da polícia técnica, no caso polícia forense. E nos interiores, eu vendo polícias falando, ó, naquele local ali a gente não entra. Peraí, numa cidade de interior dessa, a polícia não entra? Disse, não entra. Não entra porque se der algum problema e nós não conseguirmos nos safar, não dá tempo do apoio chegar, porque o apoio também está sem combustível. Então, uma situação extrema de insegurança que vocês não fazem ideia o nível que está. Outra coisa também que eu andei vendo é o seguinte: diversas rádios nos interiores fazendo propaganda do governo, fazendo propaganda do PT, outdoors, eu vi outdoors fazendo propaganda de universidades, e quem era a cara? Luciano Huck. Conversei com uma senhorinha e ela mostrou fotos dela em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília. Eu disse, pô, a senhora viaja? Eu disse, eu vou nas manifestações do PT. Se a senhora vai na manifestação do PT, a senhora gosta de Lula? Não, gosto não. Eles pagam tudo, dinheiro, comida, eu vou passear, a gente faz turismo, não sei o que. Mas a gente, rapaz, ninguém apoia esses caras não. Um negócio incrível. Nas últimas eleições, a taxa de participação da população brasileira foi em torno de 30%, mesmo o voto sendo obrigatório. Ninguém se sentiu representado, ninguém foi votar, ninguém confia, e mesmo no interior, com essa propaganda de massa, eles estão incorrendo em alguns erros que, lógico, eu não vou contar, mas a esquerda brasileira está cometendo alguns erros que, coisa que eu vi e percebi,
a nossa informação não chega até lá. Quando a gente conversa, todo mundo aceita, olha, pô, mas é tão lógico, onde é que eu acho isso? Aí quando você vai ver as pessoas consultando, ninguém consegue acessar a informação sobre o que está acontecendo verdadeiramente no governo. As pessoas só têm acesso ao que o governo quer. Ora, tem um videozinho que diversas pessoas aí testaram. Se você compartilhar algo do Lula, o Facebook permite. Se você compartilhar algo do Bolsonaro, o Facebook, no caso, bloqueia. Experimenta compartilhar coisas minhas, vocês vão ver que o Facebook vai considerar spam. Então, quando em alguns locais que eu nunca tinha ido antes, que eu fui conversar com as pessoas, eu falei, não, mas isso é lógico, eu nunca ouvi falar disso. Não, mas tem alguns anos. As pessoas, quando tentavam entrar, não me viam, e quando tentavam compartilhar, era considerado spam. Então, toda essa proteção do governo e os desinformantes que agora estão atacando cada vez mais e mais, é porque não tem argumento técnico profissional para rebater. Eles estão num desespero tão grande, que o bicho agora vai começar a pegar. Vocês viram aí no Rio Grande do Sul, o pessoal da produção rural, tanto de gado como de grãos, batendo recordes e tudo mais. A maior produção de grãos e de carne e tudo mais. Vocês sentem orgulho disso? Mas deixa eu explicar para vocês. O produtor, ele produz o grão ou a carne. Mas eu vou dar um exemplo aqui fácil. Vamos dizer que o custo da arroba de um determinado tipo de gado seja R$100. Ou seja, o produtor, ele gastou R$100 para aquela arroba de carne. Tá? Então ele vai vender por 110, 120 para abater o prejuízo e ter o lucro. Tá? Só que quem compra deles, que é a Marfrig e a Friboi, vocês tiveram um custo de 100, então nós vamos comprar por 95, 90. Mas a Marfrig e a Friboi vendem por 150, por 200. Eles são só atravessadores. Eles não levantam de manhã cedo para trabalhar, para fazer com que o gado engorde. Não, eles são só atravessadores. E eles ficaram ricos com dinheiro do BNDES. Ou seja, quem trabalha não recebe. Para vender tem que passar pelo atravessador, que é um sócio do governo. E esse cara tem muito lucro sem produzir um gado. A mesma coisa na produção de grãos. A produção de grãos no Brasil está sendo destruída pelo Mercosul. Ou seja, o produtor de arroz que tem um prejuízo, o produtor de trigo que tem um prejuízo, não interessa, o governo vai importar da Argentina. E que se dane, que se quebre. Então, nesse final de mês agora, teve uma reunião do pessoal do Sul, pessoal do arrozeiro, e eles chegaram à conclusão que eles não têm condições, apesar da super safra, eles não têm condições de pagar os juros bancários, não têm condições de sobreviver, e chegaram à conclusão que o Mercosul está quebrando eles. Ora, para aqueles que não sabem, tá? Nenhum banco tem dinheiro. Todo o dinheiro do Brasil vem do Banco Central, porque se um banco estrangeiro entrar com dinheiro aqui no Brasil, gera inflação, o dinheiro perde valor, tá? O dinheiro perde valor. Então, o banco, ele chega aqui teoricamente para concorrer, né? Ele chega aqui sem dinheiro nenhum, pega o dinheiro emprestado no Banco Central. Sabe qual é os juros do Banco Central? Salvo engano, é 9% ao ano. Ao ano, 9%. E esse banco que pega esse dinheiro emprestado nosso, ele nos cobra 440% em média ao ano. É o maior furto permitido pelo governo do mundo. Porque o segundo país que mais cobra juros, salvo engano, cobra 38% ao ano, os bancos particulares. Foi por causa disso que a Islândia mandou os 3 poderes
todos embora. O povo chegou a essa conclusão, soube disso e mandou todos embora. Só que aqui no Brasil, o que nós falamos não chega no povo brasileiro. Então não venham com essa, o povo é covarde, o povo não sabe. O povo não tem acesso à informação e ao conhecimento. Mas o governo também agora está sabendo que o povo não tem acesso à informação e conhecimento, mas o povo não está apoiando o governo. E isso eles não sabem o que fazer. Porque no mundo todo deu certo. Ou seja, distribuir milhares de rádios nos interiores com informação de massificação de mentes maciça, e isso foi feito no mundo todo. Mas aqui no Brasil não está dando certo. O que está acontecendo é que o povo está ficando sem a cultura formal, ou seja, os colégios estão muito fracos, só ensina empoderamento, as viadagens, só ensina isso. Não ensina matéria formal, física, matemática, química, português e coisa e tal. E não deixa a educação dos filhos para os pais, quer deixar nos colégios. E o colégio normalmente ele só ensina, tá? Mas mesmo com essa massificação, o povo sabe que tem algo errado, sabe e sente, mas não sabe qual é a resposta. E outra, o pessoal estava querendo saber, né, sobre o Mourão. O Mourão não foi para a reserva ainda. Ele vai agora, no final do mês, vai ficar vinculado ao mesmo quartel que eu estou vinculado no Rio de Janeiro. Sobre participação política dele, por enquanto não vai ser comentado nada ainda, tá? A gente deve se encontrar de novo ainda esse mês. Não vai ser comentado nada ainda, mas ele vai ficar vinculado ao mesmo quartel que eu no Rio de Janeiro. Eu não sei de onde é o título dele, eu não sei se é do Rio de Janeiro ou do Rio Grande do Sul, não sei, então estão vazando diversas informações aí, mas putz, espera primeiro ele se pronunciar ou sair de um canal oficial, tá? A gente vai se reunir de novo, aí depois eu passo mais informações para vocês. Mas a imagem fortalecida do Mourão, ela foi criada pela esquerda. Vocês sabiam disso? Isso quando me avisaram, eu falei, caramba, interessante, né? Isso assim, na hora que me avisaram, eles falaram, Duval, isso é coisa de esquerda. A esquerda e os falsos intervencionistas, né? Porque o movimento intervencionista é um movimento de pior qualidade dos líderes. Pior qualidade. Verdadeiros doutores em ciências ocultas e letras apagadas. Todos vocês sabem, há algum tempo já pelo menos, que eu não tomo nenhuma decisão sozinha. Por exemplo, só um dos grupos que é público, que eu faço parte, tem outros grupos que eu faço parte, mas não permitiram ainda publicar, não sei porquê, mas eu vou respeitar. E tem outros que disseram, no momento certo a gente aparece. Só um dos grupos, que é o Guararapes, o Guararapes, ele está formado por centenas de pessoas. São oficiais generais, oficiais das 3 Forças Armadas, oficiais das Forças Auxiliares, tem coronel PM, coronel bombeiro, tem médico, arquiteto, engenheiro, professora, dona de casa, produtor rural, comerciante. É um grupo muito grande. É um grupo muito grande. Só que os dois cabeças são o general Torres de Mello e o general Teófilo. Tá? As reuniões são aquelas fechadas e tudo mais, são com eles dois. E com mais uns 2 ou 3, quando é necessário, a gente conversa ali, coisa e tal. E é dali que a gente se reúne, todo mundo, conversa, tira as decisões, e ali depois a gente conversa mais em particular. Então todas essas decisões elas são colegiadas, mas com muitas pessoas mesmo, muitas. Então como que a esquerda criou a imagem do Mourão? Ora, sempre a esquerda precisa de uma dicotomia, sempre a esquerda precisa de uma tesoura, senão ela não vive. Então, peço para que vocês compartilhem muito todas as minhas lives e meus hangouts, porque aqui é o único local onde vocês vão ver direita e conservadores conversando. Porque quem conversa, dialoga. Mostra todos os fatos, todos os pesos, todas as medidas,
Então eu vou explicar para vocês como que a esquerda criou a imagem do Mourão. Ora, criou a imagem do Mourão, fortaleceu, sabendo que ele é um militar muito rígido, ele mantém muito a posição dele, assim como outros generais falam muito mais do que ele, mas não aparecem, né, na mídia. Tem outros que falam muito mais pesadamente e não aparecem na mídia, eu não sei porquê. Mas quando se criou a imagem dele, se criou uma oposição. Dizendo, tá vendo, ó, isso aqui que é general. O exército não faz nada, o Vilas Boas não faz nada, não sei o que, coisa. Não. O valor de um exército é ser um bloco monolítico. O valor de um exército é estar dentro da lei. Por mais que isso seja ruim ou bom em determinadas situações, a força de um exército, ele está em ser um bloco monolítico e estar dentro da lei. Senão ele não é exército. Então quando se criou essa imagem, que ele e o resto nada, isso é técnica de esquerda. Muitas pessoas do bem caíram nessa sem conhecer a técnica. Então agora nós vamos devolver a técnica. Porque quando se levantou muito a imagem dele, ele falou que deve se falar dentro da lei, como oficial de carreira e na ativa. A solução para o Brasil está em ser eleito ou não. Isso é o que ele pode falar dentro da ativa. Dentro da reserva ele pode tomar outras posturas. Então qualquer militar pode entrar na carreira política. Isso é regulamentar, isso está na lei. Senão ninguém se candidata. Ninguém iria se candidatar. Até o militar da ativa, ele pode se candidatar desde que cumpra as normas, ou seja, tem um afastamento prévio, coisa e tal, aí ele passa a ser agregado, ou seja, não ocupa espaço mais na carreira, ele fica um pouquinho afastado enquanto se resolve isso, e se ele for eleito, ele automaticamente ele passa para a reserva. Então, dentro dos quartéis, não se pode falar de política a não ser da política voltada para as Forças Armadas. Aí sim. Ou, a não ser que seja interpelado por um civil ou por um militar da reserva, aí você pode responder, mas não pode se pronunciar sobre política, né? Mas o militar da reserva pode. E o militar da ativa pode, desde que seja fora do expediente ou fora dos quartéis. Então não tem nenhum problema, ninguém faz nada ilegal. Ninguém faz nada ilegal. No nosso meio, nesse sentido, até matar ou destruir violentamente o inimigo, se faz isso dentro da lei. Então ou o povo pede, ou o governo pede. Então esse tempo todo eu estou trabalhando para o povo pedir. Só que essa informação não está chegando. A partir da hora que, utilizando-se da imagem de General Mourão, ele falou, vamos todos nós nos candidatar, os grupos de militares começaram a lançar candidatos. Nos reunimos, conversamos, pelo estado tal vai ser assim, no caso fulano, pelo estado tal cicrano, sempre 2, 3 militares, e não escapou praticamente nenhum de nós. Tá? Então, essa escolha por quê? Aí vamos lá, a infantilidade tá, de certas pessoas. As urnas são totalmente fraudáveis. As urnas são totalmente fraudáveis. São totalmente fraudáveis. 100% fraudáveis. Na prática são? Não são. Na prática não são. A mesma coisa se vocês lerem todo o tratado comunista e coisa e tal, é uma filosofia que trata sobre a sociedade muito bonitinha. Só que na prática nunca deu certo. O que dá certo é o capitalismo, livre competição, isso sim dá certo. Não tem outra coisa que dê certo. Nesse sentido, as urnas são fraudáveis? Sim, principalmente e exclusivamente, praticamente, para presidente e vice-presidente. As últimas eleições, eles já não conseguiram mais fraudar tantas coisas assim, por causa de fatos que vocês não estão sabendo.
existe há um bom tempo um acompanhamento eletrônico, que é isso que eles devem estar aí agora esperando ouvir. Um acompanhamento eletrônico que consegue, sim, saber de muitas coisas. Para o sistema criminoso, é melhor perder um dedo, é melhor perder uma mão, é melhor perder um braço, mas manter o corpo. Então, nessas eleições, eles não vão se arriscar. É fraudável? É. Mas tanto eles não conseguem fraudar 100%, que eles são pegos de surpresa. Por exemplo, quando o doutor Enéas teve a votação tão expressiva que arrastou vários deputados com eles, que não tinha um voto, ou tinha um voto só. Nesse sentido, isso prova que o sistema é fraudável? É, mas não é 100%. Até porque não compensa se expor, porque se eles começarem a fraudar, eles expõem as garras dele e o pessoal vai pegar. A mesma coisa aconteceu com o Tiririca, foram pegos de calça curta de novo. Tiririca puxou diversos juntos, né, com ele. Se fosse 100% fraudável também, se eles quisessem se expor, não teria no Brasil, fato único no mundo, 50 mil foros privilegiados. Eles possuem 50 mil foros privilegiados, que é para proteger aqueles que não conseguiram se eleger. Então vão proteger aqueles que não conseguem se eleger. É a única forma. Para isso, eles lotearam todo o alto escalão jurídico. Para que vocês saibam, tá? Para que vocês entendam como é que funciona a justiça no Brasil. Existe a justiça especial e existe a justiça comum. A justiça especial, como o próprio nome diz, é justiça do trabalho, justiça eleitoral e a justiça militar, que é a mais antiga do Brasil. A justiça comum, ela se divide em estadual e federal. Ou seja, lógico, se o crime não é estadual, ele é federal. Se o crime não é federal, ele é estadual. Tá? E na justiça estadual, as varas, tá, que são a primeira instância, o TJ, que é a segunda instância. Na Justiça Federal são as varas ou juízes federais e os tribunais regionais federais, que são a segunda instância. A terceira instância, que é comum para todo mundo, são os STJs, que é tudo que você considerar que foi contra a lei, você recorre à terceira instância. O guardião da lei é o STJ. O guardião da Constituição, se você julgar que você foi injustamente punido aos olhos da Constituição, você vai para o STF. O STF vocês sabem que goiaba que é. O STJ, que é o guardião da lei, dos 33 ministros, 28 foram escolhidos pelo PT. Então, tudo o que vai acontecer no Brasil, vocês podem ver debates, brigas na televisão, pessoal se matando, não sei o que. Ah, o juiz tal vai prender, o da segunda instância também vai prender. No final, daqui a pouco o povo esquece e vai chegar na terceira instância. Quando chegar na terceira instância, uma hora ou outra eles liberam, porque todo mundo está de rabo preso. Quem fez essas leis, inclusive a lei da ficha limpa, quem assinou foi o Lula. Mas ele deixou essa curva para chegar na terceira instância e coisa e tal, e depois de lá vai ser decidido o que vai acontecer. Quem fez essas leis foi o Legislativo. Então, ocupar espaços no Legislativo e começar a concorrer, e essa ideia desse apoio que chegou maciço dos clubes militares e dos grupos militares, foi justamente por dois motivos, principalmente, né? Ninguém foi votar no Brasil por não se sentir representado. Ou seja, ninguém foi votar porque ninguém representa, por mais que faça propaganda maciça, o pessoal foi votar quando se sentiu representado pelo doutor Enéas, por exemplo. O doutor Enéas foi um evento raro. O brasileiro gosta de credibilidade. O brasileiro gosta de credibilidade. Ah, tem credibilidade naquele cara, eu vou lá e voto. Então nós estamos buscando essa credibilidade. Tá? E o segundo motivo é porque são nesses cargos que se modificam as leis. Então a
maioria ia se candidatar a deputado federal. Mas o principal é que só com essa decisão nós já começamos a invadir as outras ilhas de informação. Porque quando se começou a falar nisso, automaticamente começaram a falar, por exemplo, no meu nome, em ilhas de informação onde eu não chegava. Pessoal, conheço, pô, vi um vídeo seu, que vídeo interessante. Eu não conhecia aquele vídeo, muitas pessoas que não tinham acesso, mas como é que vídeo interessante? Eu disse, pois é, a solução correta seria o povo retirar todo mundo, mas como isso? Aí eu dei a minha aulinha básica, né? E isso é muito importante. Esse período daqui até o final do ano, se nada acontecer, se o agronegócio não reagir, porque o agronegócio está quebrando, se o povo não tiver acesso à informação e ao conhecimento, e qualquer ação que seja tomada, se acontecer a eleição, que ninguém quer, nem eu quero, se acontecer a eleição, a pergunta que fica, tem candidatos nossos? Por enquanto não. Essa é a questão. Eu vi em todas as cidades, a informação não chega. Mas esse vídeo aqui, como vai ser utilizado pelos que informam e pelos que desinformam, aí eu vou falar para vocês de novo aquilo que mais agradou a quem nunca tinha ouvido falar. Foi quando eu falei sobre teoria geral do Estado. Quando que começa um país, quando que começa uma nação, quando que começa um povo? Só eu que estava falando isso na rede, porque os falsos intervenções, falsos não sei o que, ninguém ensina nada, são todos vagabundos. Mas vamos ensinar, que esse é o nosso papel. Enquanto vivos, nós devemos ensinar. Como que começa uma nação? O povo e mais as suas forças armadas ocupam um território normalmente à força. Foi assim em Israel, foi assim no Brasil. Quando as forças armadas garantem e delimitam as fronteiras, a partir daí o povo escreve uma Constituição. Nessa Constituição você cria o Estado com E maiúsculo, que é a unidade administrativa do território. Pendurado nesse Estado, você tem diversas instituições com I maiúsculo. Por exemplo, Universidade Pública Federal, Hospital Público Federal, o Congresso Nacional, que é a união da Câmara e mais o Senado, cuja única função é administrar o Estado em prol do povo. Essa é a função do Congresso Nacional. Os STJs, no nosso caso, que são os guardiões da lei, o STF, que todos vocês sabem que Goiaba que é, mas teoricamente é o guardião da Constituição. As Forças Armadas, que são as únicas instituições nacionais permanentes, são as nacionais permanentes e regulares. São as únicas. Por quê? O casamento povo, Forças Armadas, ele é indissolúvel. Então é a única instituição que não pode ser retirada. Porque todas as instituições, sua função é o povo. Só que o povo não sabe disso. Então, se você vai para uma universidade pública federal, você vai por causa das Forças Armadas, não é por causa de político. Se você vai para um hospital público federal, é por causa das Forças Armadas, não é por causa de político. Ora, na época do regime democrático militar, todos os presidentes se tratavam em hospitais públicos. E todos eles morreram pobres. Se você vai para Portugal ou para o Canadá, você vai se tratar em hospitais públicos. E as crianças vão estudar em escolas públicas, quer seja filha de rico ou filho de pobre. Tá? Então, de onde é que vem, por exemplo, o Exército Brasileiro? O Exército Brasileiro, ele nasceu em 1648, na Batalha dos Guararapes, que fica na região onde fica Pernambuco e o lado oeste da Bahia, ali perto de Barreiras, mais ou menos, onde pela primeira vez na história do Brasil, negros, brancos, índios e mestiços escreveram: nós vamos defender a nossa pátria.
Então, o exército brasileiro começa quando começa a nação brasileira. Então, o que aconteceu na Islândia, onde o povo, conhecendo o sistema financeiro, retirou os 3 poderes, é porque eles sabiam também da teoria geral do Estado. Que não interessa se aquela instituição ela é de concursados, eleitos, de pessoas estabilizadas, se não interessa ao povo, o povo pode retirar. E qual é a forma de se retirar isso? Fazer, no nosso caso, o que foi feito na Tailândia. É a única forma. O povo se manifestar na frente dos quartéis. Por quê? Se você se manifestar de forma imbecil na Avenida Paulista, na frente de refinarias, em portos, aeroportos, as pessoas vão achar que você é um petroleiro, que você trabalha naquele local, que você trabalha em outro local. Se você se manifestar exclusivamente na frente dos quartéis, como foi feito na Tailândia, o mundo todo vai entender que aquele povo quer derrubar o governo, quer derrubar os 3 poderes. Porque na Tailândia o povo se manifestava em todas as ruas, comércio, não sei o que, e não dava em nada. Porque a mídia lá em cima dizia, como aconteceu no Brasil, nas manifestações do dia 15 e do dia 13 de 2015, foram as maiores manifestações do mundo. 10 milhões de brasileiros. E não aconteceu nada. E toda grande manifestação de quem é de direita e conservador começa no domingo. Não tem essa, por que domingo? Porque é assim que se faz. Porque só vagabundo que consegue ter tempo para fazer em dia de semana. Ah, mas o certo é dia de semana para parar tudo. Quando o povo achar que é, não quando o imbecil qualquer dizer, não, mas eu acho que tem que ser dia de semana. Isso é papo de imbecil. Tá? Quando o povo achar, pronto, agora ninguém aguenta mais. Então o acesso a essas informações, como aconteceu na Tailândia, que o povo se manifestava nas ruas e tudo mais e não dava certo, como aconteceu aqui no Brasil, 10 milhões de brasileiros, e a Globo e o governo disse, aquele povo está pedindo uma lei anticorrupção. Então esses 10 milhões de brasileiros que se manifestaram no Rio e São Paulo, mostrou para os outros 200 milhões de brasileiros que o povo queria uma reforma política ou uma lei anticorrupção. Porque foi o que a mídia divulgou, que é o problema que eu estou vendo aqui no Nordeste e no Norte todo. O povo só ouve a mídia, mas não confia mais. Não confia, fala assim, esses caras só falam isso todo dia, mas a gente não acredita. Deu certo em outros países do mundo, mas não está dando certo aqui no Brasil. O problema são ilhas de informação. Mas se o povo fosse para frente dos quartéis somente, aí o exército iria entender, bem, isso aqui é outra coisa. Mas para chegar a esse nível de informação, a gente precisa avançar em outras ilhas de informação. E nós vamos avançar em todas, vamos ocupar todos os postos. Em todos os locais nós vamos estar presentes. Para quem tinha alguma dúvida, em todos os locais nós vamos estar presentes. Vamos nos candidatar, vamos continuar levando informação e conhecimento de qualidade, pedindo apoio àqueles que puderem, de ou estar presente. Tem um link aí do site para comprar aula, para doação. Essas viagens eu faço porque vocês compram aulas, algumas pessoas fazem doações. Oração é muito importante, conversar com as outras pessoas, isso é importante, porque só conversa sobre ideias e não sobre pessoas quem é cristão e conservador. Quem fica atacando pessoas, e tu não tem uma ideia não? Nesse sentido, voltando lá para a Tailândia, eles fizeram a manifestação, não deu errado, aí o povo foi para o rei, que era uma monarquia parlamentarista. Rei, peça para o exército tomar o poder. O rei disse, isso é golpe. Se eu pedir, é golpe. É a definição internacional de golpe. Um poder, usando as Forças Armadas, que é um poder desequilibrador, é um poder muito grande para resolver o problema meu ou de outros. Mas o povo pode pedir. E se o povo pedir, a entrada das Forças Armadas é letal, é pesada. Mas o esquerda é que nem aquela menininha daquele vídeo. Ela fica querendo bater na cara do soldado, ameaçando, para ver se o soldado perde a paciência.
Porque se o soldado perder a paciência, ou a criança fica quebrada, ou morre todo mundo. Ah, foi uma injustiça desproporcional. É desproporcional. Mas se for legal, não é desproporcional não. É porrada. Em 64 as manifestações foram nas ruas? Foram. Mas em 64 nós estávamos sob a Constituição de 1948, então, onde as Forças Armadas eram um dos poderes constitucionais. Hoje nós não somos, o que é um erro da Constituição. As Forças Armadas têm que ser um poder constitucional. Hoje nós não somos. Então em 64 a Constituição era outra, de 48. E a mídia estava a favor, o Congresso estava a favor. Hoje não tem ninguém a favor. Então a técnica apropriada é se manifestar exclusivamente na frente dos quartéis. Não tem ninguém inocente. Não acreditem, não tem ninguém inocente nesse negócio. Ninguém. Ah, vamos nos manifestar na frente dos aeroportos. Vamos nos manifestar em refinaria. Vamos fechar não sei o quê. Isso é coisa de PT. Tem diversos grupos aí dizendo, que estou convocando todos os da reserva e os reservistas. Eu faço parte de diversos grupos da reserva e de reservistas e da ativa, porque minha turma está na ativa ainda. Sérios, né? Grupos sérios. Esses vídeos aí que vocês ficam vendo, o pessoal dizendo isso aqui, Durval, isso aqui. Esse cara, ninguém presta atenção nesses merda, não. Ninguém ouve, não. Tem cara dizendo, general, acho que o general vai parar para ficar ouvindo a goiaba dessa? Presta atenção, gente. Presta atenção. Só tem rolha. Só tem rolha nesse negócio. Eu vou começar a ler perguntas agora. Quem tiver pergunta, que faça. A Vera Mello lá do Rio Grande do Sul apareceu ainda. O Márcio Henriques, meu querido irmão está aí também. Nós servimos juntos na 7ª Companhia de Engenharia de Combate Blindada. Edgar Bueno está aí. Cláudia Guimarães está aí também. Leno Leal, Solange Bachega, Mônica de Assis Rossi. Mônica de Assis Rossi dizendo, grupos de intervencionistas desinformantes já estão marcando paralisação das refinarias. Eu não sei nem quem são esses caras, não acompanho não, mas assim, se não tem união, então não vejo nenhum grupo desse chegar, pô, Durval, bora fazer. Não, eles vão fazendo as coisas dele, dividindo. Que eu sou amigo. Não é nada, bicho. Ninguém troca ideia com esse Zé Ruela, não. O Rainier Silva falando sobre um problema lá em Gravataí. Deve ser o problema da Guarda Municipal, né? Que na verdade a Guarda Municipal ela é uma guarda patrimonial, não pode ser utilizada para outras funções, não. Josiane lá de Caxias do Sul falando, Bolsonaro como estratégia deveria convidar o general Mourão. Isso aí também vai ser debatido ainda agora esse mês ainda. Mas assim, de qualquer forma, se essas estratégias nossas não chegarem a contento até o final do ano, pessoal do agronegócio, todos vocês conseguirem, são ilhas de informações verdadeiras, gente. Tudo para cá, para o norte, para o nordeste, está bloqueado, as informações nossas não chegam. Eu comecei a distribuir canal, live, vídeo, fazer, o pessoal, não sabia de nada disso. Ninguém sabia de nada disso. Alguns policiais onde eu, o pessoal me conhecia, aquele ali é o Capitão Durval, já vi ele, mas é porque é o pessoal da área, né, de repente. Mas assim, chegando, se nada der certo e chegar nas eleições, tá? E o Bolsonaro conseguir ser candidato, tá? Vai fazer o quê? Não votar nele? Eu não gosto dele, não sei o quê. Putz, e qual é a estratégia que você tem? Que não pode militar se candidatar. Isso é papo de comunista e desinformante e de vagabundo. Militar pode se candidatar sim. E vão ter
dezenas de militares se candidatando, porque se chegar até lá, nós vamos ocupar o espaço vago. E o problema é que eles não têm credibilidade. E o problema também é que eles sabem da escolta eletrônica, de tudo que vai ser montado. Eles sabem. Eles já sabem, porque eles viram anteriormente, agora eles sabem. Essa questão de General Mourão serviço dele, nós estamos pensando em outras coisas. Na verdade, uma das possibilidades, Josiane, é o seguinte, é de chegar na data das eleições, eles cortarem tanto Lula como cortar o Jair. Aí vai ficar Luciano Huck, Henrique Meirelles, João Dória, tem uns caras aí, tem um cara de uma grande empresa que está se levantando contra o governo. Quando você pesquisar a ficha do cara, o cara recebeu 1,5 bilhão do BNDES. E tem gente achando, pô, esse cara tá falando direitinho. Gente, tem ninguém inocente nessa parada. Então, o mais importante é se chegar até lá, tá? E mesmo que o Bolsonaro não concorra, elegendo os militares, como o Mourão falou, elejam os militares, a modificação de leis pode ser feita. E vocês acham, tem alguma dúvida da capacidade técnica profissional nossa nesse sentido? O Ranier Silva falando, artigo 144 da Constituição, é bem claro quem tem o poder de polícia no Brasil. A polícia legislativa também, ela não existe ali. A Guarda Municipal não poderia ter poder de polícia. Gente, é muito problema. Zé Kiumber falando sobre as leis do trabalho escravo. Eu não consigo ler a pergunta toda sua aqui, porque no celular não permite. Mas essas leis aí, tá, o trabalho escravo, na verdade, essa burocratização é para dificultar, fazer com que as pessoas não consigam trabalhar. Porque é tanta obrigação para o patrão e para o funcionário e na justiça do trabalho, que muitas vezes você olha assim, é melhor viver com o meu dinheiro do que contratar alguém para investir. E esse é um dos objetivos. Tá? Se você olhar, é um dos objetivos do governo. Por exemplo, essa questão da reforma da Previdência. Tá? Se vocês olharem, dentro da Constituição, a reforma da Previdência ela é superavitária. O problema é que com as DRU, desvinculação da receita da União, que é para pagar outras dívidas, termina faltando na Previdência. Tá? E tudo que você paga hoje em dia de imposto, uma parte vai para a Previdência. Então, na verdade, a Previdência tinha que estar sobrando muito dinheiro. Mas eles estão desviando muito dinheiro da Previdência, legalmente, através da DRU, e ilegalmente como? Perdoando dívidas. Ora, a dívida da Previdência é 150 bilhões, o déficit, que eles no caso criaram e alegaram, mas na verdade é bem menos do que isso. Só quem deve à Previdência são 450 bilhões, ou seja, 3 vezes mais. E só, por exemplo, para quem vai trabalhar na área do petróleo, coisa e tal, só de isenção de impostos dá mais de 1 trilhão. Fora o que ele deu para deputados e prefeitos se apoiarem a reforma da Previdência. Ou seja, para economizar 112 bilhões em 10 anos, ele está gastando 1,5 trilhão. 1,5 trilhão. Tá? A Rê Magalhães falando, é uma maneira da intervenção furar a muralha e desestabilizar por dentro, ocupando os espaços. Sim, a nossa intenção, eu vou continuar com o meu trabalho, e meu trabalho é público. Meu trabalho é público. Todos os vídeos, todas as aulas, eles são públicos. Eles são públicos. Então eu fico aí o tempo todo postando e coisa e tal para desestruturar. Quando chegar o período da lei eleitoral, que eu não puder falar nada, eu não sei ainda, eu ainda tenho que ver com o pessoal jurídico como isso funciona e se vão bater o martelo hoje mesmo, tá, para eu ser candidato, esse negócio todo.
Aí vai ter um período que eu não vou poder falar, mas enfim, vou continuar viajando, conversando com as pessoas e tudo mais, à medida que for entrando recursos para isso, né? Tem ideia do que o Vilas Boas quis dizer quando citou Gramsci? Sim, tenho. É justamente o que eu estou falando aqui para vocês. É, mas eu não posso falar quais são os erros que a esquerda está cometendo no Brasil, porque o cara deles que é formado nisso deveria ser melhor do que eu. Mas eles estão cometendo erros que eles não estão convencendo a população brasileira. Eles estão caindo, eles chegaram num ponto, tá, da informação que ela não consegue mais andar, então eles vão cair num abismo. Então por isso que esse ano está tendo esse desespero todo. Aprova não sei o que, aprova a lei não sei o que, porque quando você aprova uma lei absurda dessa, como da reforma da Previdência, você desestrutura toda os trabalhadores brasileiros, tá? Eles não têm mais perspectiva de futuro. Então, trabalhar para funcionalismo, trabalhar seja lá onde for, vai ficar cada vez mais difícil. Então, você perde a perspectiva de futuro de um país que é o país mais rico do mundo. Nós somos o país mais rico do mundo, com baixíssimos salários, sem educação, sem informação. O povo brasileiro, ele está sem cultura, mas eles chegaram agora à conclusão que o povo brasileiro não é burro, tá? Ele pode até estar sem acesso à cultura formal, mas eles descobriram tarde que o povo brasileiro não é burro. O Dário perguntando: o que acontecerá caso o ministro da Defesa, Raul Jungmann, levar adiante seu projeto de fortalecimento da Força Nacional até torná-lo uma guarda bolivariana? É porque você não sabe o que é um tiro, tá, de um obuseiro 155. Ora, isso aí prova que você não conhece como funciona a Força Nacional. A Força Nacional, ela é composta por policiais militares do Brasil todo. Eu tenho diversos amigos na Força Nacional. Diversos amigos na Força Nacional. Não tem como ele criar uma força a ponto dela se opor às Forças Armadas. O armamento das Forças Armadas é extremamente superior de uma forma que vocês não fazem ideia. Eu acho que vocês não têm costume de estar no stand de tiro, de lançamento de mísseis, de foguetes, de canhões, de bombas. É um negócio estarrecedor. Então, para nós que somos profissionais da guerra, é uma coisa impossível, mas serve para fazer medo ao povo. Assim como aquela menininha tentando bater na cara do cara, aqueles vídeos, aquilo coloca medo no povo, mas na verdade não está acontecendo nada. Então não tem como eles pegarem uma guarda para fazer contra o povo ou contra as Forças Armadas. Porque se fizer contra o povo, por exemplo, em um estado, imagina só, a Força Nacional entrar no estado de São Paulo e querer bater no povo paulista. A polícia de lá vai passar o cerol, né? Então não tem como, até porque não existe essa doutrinação dentro aqui do Brasil. Eu devo voltar para entrevistar uma pessoa, tá? Por exemplo, eu encontrei um cubano que era médico cubano, mas ele fugiu desse programa e ele falou para mim que ele não é médico. Essa doutrinação cubana, ela deu certo na Venezuela e deu certo no Chile, porque as línguas são semelhantes e até a cultura, de certa forma, é semelhante. Aqui eles não conseguiram doutrinar e nem a língua, por mais que eles falem a nossa língua, a cultura está muito distante, tá? Então assim não tem como, tá? Peraí, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Vanilda Lara, lá de Londres, boa noite para ela, né? Muito obrigado, Vanilda. A Sônia Tomás, obrigado a vocês, bicho.
Uma coisa muito interessante que me perguntaram: Durval, como que você conseguiu sobreviver tanto tempo? Aí eu falei para eles que não sou eu que sobrevivo. Existem aí do outro lado pessoas conservadoras e cristãs que, na verdade, muitas vezes eu nunca vi na vida, não recebem um tostão meu, e elas se convenceram de que o que eu estou falando é verdade, e são essas pessoas que me mantêm. Eu vejo brigas em outros canais, não sei o que, os caras me atacando: que Durval é comunista, que Durval não é militar, que Durval... E se falando nisso, se eu for me candidatar, vai ser pelo Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro tem o maior contingente de militar da ativa e da reserva, está em torno de 600 mil pessoas diretamente. Eu quero ver eles ficarem utilizando esse videozinho idiota: que o Durval não é militar, que o Durval roubou a arma, que o Durval roubou um site de um Zé Ruela, não sei o quê. Putz, bicho, o pessoal vai rir muito. Mas enfim, são vocês que me mantêm aqui. Eu vejo brigas e tudo mais, as pessoas falando com uma propriedade que eu acho até que sou eu ali falando. Eu disse: pô, rapaz, essa pessoa está sabendo mais do que eu. E chega lá e me defende. E na verdade não está me defendendo. Acho que está defendendo a instituição, Forças Armadas, ou então a informação, o conhecimento, né? É isso que também está muito estranho para a esquerda, que nos interiores eles não estão conseguindo ultrapassar uma barreira que conseguiram ultrapassar no mundo todo. O povo pode até não ter cultura, mas eles descobriram muito tarde que o povo não é burro. Então isso está intrigando eles profundamente. Então eu agradeço a vocês por eu estar aqui. Eu não estou conseguindo ver as perguntas que passam, tá? O celular não está voltando. Eu queria poder ver todas as perguntas, mas não está dando. A Malri está aí também, lá do Rio Grande do Sul, que nos apoia lá. O Fábio Santos está aí também. Adriano Augusto. Adriano Augusto, ele pega alguns vídeos meus, coloca, tá no YouTube. Eu vou tentar passar isso aqui para o YouTube também, quando eu chegar em casa, que eu não sei quando é que eu vou fazer isso. Eu vou ver se junta recursos mais para eu ir também para Brasília, para participar das reuniões lá, e depois outras em São Paulo. Pedro Emílio Marcondes, o nosso herói, está aí também. Solange Bachega, Maria Fernanda Pavanelli, Paula Medran está aí também. O Ranier Silva está falando aqui que as prefeituras do Brasil estão utilizando suas guardas municipais para atacar os intervencionistas, que foi o que aconteceu. Eu estava na manifestação do Rio de Janeiro, o Ivalmir, a Márcia Guerra, o pessoal todo lá no Rio. A gente estava lá na Urca, e o pessoal que estava em São Paulo, que era Simone, o Pedro Emílio, a Aparecida, a Paula Medran, que foi do Rio Grande do Sul, ficou um bom tempo em São Paulo lá também nas manifestações, e deram um cacete neles lá, e era guarda municipal, não tem nada que se meter nisso não, ela é uma guarda patrimonial perante a Constituição, eles não são nada não. Léa Dantas falando da oração do Rosário de Maria todo santo dia, isso é muito importante. Leno Leal está aí também. Georgia Las Casas, lá dos Estados Unidos. Quem acha que não foi respondido, pergunta de novo aí. O Fábio Xavier Pereira perguntando: haveria possibilidade da composição de uma chapa Bolsonaro e Mourão? Eu não sei, tá?
se caso eles apanhassem da Smartmatic, o povo talvez abra os olhos e parta em bloco para a porta dos QGs. É uma possibilidade, tá? Mas o que vocês têm que entender é que para presidente, vice-presidente, a Smartmatic ela não apita nada aqui no Brasil, não. As pessoas não conseguem entender. A Smartmatic é alguém muito suspeito que foi contratado para chamar os fogos para ele. Mas não é... Em outros países tudo bem, mas aqui no Brasil, se a transmissão de dados fosse feita pela IBM, pela Microsoft, seja lá quem for, o problema é que a totalização ela é feita secretamente por 23 funcionários lá do TSE. Tá? Então não importa quem é que transmite. Então a Smartmatic ela foi contratada para o povo, ao invés de lutar contra o governo, lutar contra a Smartmatic. E se no final ganhar juridicamente da Smartmatic, lembre que a terceira instância pertence ao governo. Não vai resolver nada. No final, já passou a eleição, agora deixa. Os crimes caducaram. É assim que funciona. Da mesma forma como a esquerda criou o Mourão para atacar o exército, agora está sendo contra-ataque, né? Esse sim é general, esse sim não. Nós somos todos da fábrica. Com os seus defeitos e qualidades, com as suas formas de se comunicar, mas o objetivo é um só. E quem fugir desse objetivo pode pagar até com a própria vida. Então, o nosso objetivo é a nação e o povo. Não é o governo, nós não somos ferramenta do governo. Tá? Então, a Smartmatic aqui no Brasil não apita, não. Tá? Eu acho que o pessoal já fez. Claudio Ibe dizendo que fez 3 perguntas. Então faça logo aí rapidinho, que eu não vi pergunta não. A Sandra Delaus falando que é o dono da Riachuelo, é isso? Acho que é ele, o cara que vai se candidatar a presidente, coisa e tal. Ele recebeu 1,5 bilhão do BNDES. Flávio Rocha, isso mesmo, Flávio Rocha da Riachuelo, pronto. Malrim perguntando se nós teremos um general candidato à presidência da República. É isso que eu estou batendo na tecla agora. Amanhã eu vou me reunir de novo por causa disso. Hoje eu vou ter que conversar com as pessoas, mas amanhã nós vamos bater nessa tecla de novo. De novo eu voltei aqui para o Ceará para isso. Essa pergunta você já fez, Paulo. Como poderá um conservador se candidatar e ser aceito sua candidatura com todos os partidos aparelhados? É a lei. A lei manda que democraticamente qualquer pessoa possa se candidatar. Pronto, não tem o que o cara achar bom, achar eu feio ou bom. Não é isso. É o que a lei manda. Esse MBL é uma furada que deu, menino. Jorge Lascada perguntando quem é Marcos Sintra. Marcos Sintra é o cara que é sócio daquele cara o cara que levava a mala de dinheiro para o Lula. Da Vinci, Lourenço da Vinci. É que fala que os generais são tudo ladrão, que não sei o que o militar é tudo ladrão, mas ele é réu confesso. Ele declarou que ele levava malinha de dinheiro para o Lula e agora ele se inscreveu no PMDB para ver se fica como herói da população, né? Aí, ou seja, ele fez uma delação premiada porque achou que seria morto por um cara que matou o sócio dele. E esse Marcos Sintra inventou de ameaçar
a minha vida, tá inbox aí, não sei o que. Eu disse, sério, sério, você quer me pegar mesmo? Você quer? Por quê? Não, porque você está atacando os guerreiros Dileta e Marcelo Penha e aqueles, tudo PT, tudo vagabundo. Ah, isso é sério mesmo? Isso é. Agora vai ter que fazer. Aí esse Marcos Sintra é outro Zé Ruela aí que é sócio desse cara. Eu devo saber em breve, Fábio Santos, a relação, tá, os militares e tudo mais, quem é que vai concorrer, e eu vou passar para todos vocês quem é que vai concorrer. Ou seja, se nada acontecer, aí o pessoal vai ter que se inscrever agora, porque o prazo tá agora. Se nada acontecer, essas pessoas estarão à disposição participando do pleito aí no final do ano. Mas todo mundo vai estar em todos os postos. Todos que vocês imaginarem. Valdir Clemente dizendo que está surdo até hoje por causa de canhão Bofó. Canhão Bofó deve estar falando 40 milímetros, né? Um antiaéreo. É um som gostoso até que ele tem. Pietra está aí também. Fernando Gonçalves está aí. Eu falei de vocês aí do agronegócio, tá? Eu acho que foi logo, tá no iníciozinho. Tem um trecho aí que vocês podem cortar que eu estou falando aí de vocês. E seria muito bom o agronegócio agora entrar de cabeça. E nas reuniões aí que eu vou participar, vou ver se arrumo uma forma de convidar vocês aí. Sandro Romero está aí também, apareceu. Letícia de César também está aí. Cristina Otero, Sueli Romano. Defende a lógica da coisa toda, exatamente. Pietra Pavanelli está aí. Luiz Carlos Held. Gente, eu acho que não tem nenhuma pergunta a mais. Tá. Eu gostaria de agradecer profundamente a todos, aqueles que puderem estar presentes nas manifestações, vão passar as datas aí, aqueles que puderem fazer doações ou comprar aulas, tá? Assistir às aulas, tá? É muito importante, porque essas informações eu trago nessas viagens, nesses conceitos, aí a gente consegue filtrar o melhor de tudo. E oração, todos participarem, conversarem e tentar pular as ilhas, tá, de informação. Muito obrigado a todos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.